Salve Maria! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal de evangelização. E você hoje vai ficar sabendo de uma coisa muito importante. Você é cristão católico? Você quer se aprofundar mais na fé? Você quer conhecer cada vez mais os passos certos para caminhar no caminho certinho, seguindo nosso Senhor Jesus? Subir degraus para o céu? Então, fica nesse vídeo que você vai saber. Pelo título do vídeo, você já se interessou. Quer saber mais sobre as indulgências? Então, fica aqui nesse canal e te peço já a sua curtida, o seu comentário aqui durante o vídeo, porque mais pessoas precisam ouvir isso. Então, é a contribuição que você pode dar para o nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Salve Maria e vamos lá! O que são as indulgências? Quem as criou? Quais são os seus propósitos? E, primeiramente, é preciso falar do amor de Deus. O salmista diz: Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E o nosso Deus nos enviou o seu Filho único, unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos redimir, para salvar a humanidade e levá-la junto consigo, todos, sem exceção, ao paraíso terrestre. Deus quis e assim foi feito. Nosso Senhor Jesus Cristo caminhou terrenamente entre nós, nos educou na fé e mostrou-nos o caminho da santidade. E após ressuscitar, Ele nos deu o acesso ao Espírito Santo de Deus. Mas, por outro lado, nos deixou livres para o rejeitarmos. Entenda que a igreja é a ligação entre o céu, a terra e o purgatório. É a comunhão entre os santos. E nesta comunhão, o que afeta um, afeta a todos. Jesus é quem sustenta a nossa igreja para sempre. Jesus fundou a nossa igreja e deu autoridade a Pedro, o primeiro chefe, o primeiro papa da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, para continuar a missão que o Pai lhe concedeu: cuidar das suas ovelhas e curá-las. E deu a Pedro o governo desta igreja. E lhe disse: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Veja no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Somos membros constituídos do corpo místico de Cristo, cada membro com a sua vocação própria, e também responsável por esta igreja visível e espiritual, ligada ao corpo eucarístico de nosso Senhor Jesus. Veja agora a definição que o Catecismo da Igreja Católica nos dá sobre o que são indulgências. É a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa. Remissão que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. Agora começamos a entender sobre indulgências e como ela surgiu a partir de alguns fatos históricos. Vamos lá? Antigamente, entre os séculos XIV até o XVI, a Igreja viveu um período difícil de práticas que não eram corretas quanto à aplicação das indulgências. Os clérigos realizavam práticas ilícitas, falsas, que exigiam pagamentos dos penitentes para serem, de certo modo, libertos das penas temporais. Ou seja,
vendiam indulgências. Era uma forma rápida do pecador aliviar a consciência culpada e não se regenerar, e nem se converter. Mas foi bem no século XVI que o Papa Pio V proibiu esse tipo de prática, ou seja, de venda de indulgências. Antigamente funcionava assim: o penitente recebia uma penitência dura, pesada e por longo tempo, e só depois que ela cumprisse essa penitência é que ela era readmitida na comunhão sagrada. A pessoa fazia a penitência e só depois recebia a absolvição. Mas fica aí firme, tá bom? Porque a igreja é santa, é intacta na sua doutrina, na sua preservação dos tesouros que o nosso Senhor e os santos nos mereceram. Veja uma comparação. No matrimônio, por exemplo, não é porque pessoas cometem adultério que o matrimônio não vai valer a pena ser vivido. Assim é a sua fé, a sua esperança, a sua perseverança na igreja, nos santos, na fé católica, nos tesouros espirituais que nos foram concedidos por graça divina. A penitência não é para pagar pecados, é para que eu internamente resolva, com a graça de Deus, as desordens que o pecado deixou na minha alma. Mesmo depois que nós formos absolvidos pelo sacramento da confissão, nós continuamos com as nossas más tendências. A penitência é importante para cada um de nós porque nos ajuda a nos afastar do pecado. Você já notou até agora que indulgência, sacramento da penitência ou confissão estão ligados, não é? As penas temporais que devem ser purificadas constituem um processo de cura e libertação da nossa alma. Por isso devemos ter paciência nos nossos sofrimentos. Elas servem para nos lembrar dos pecados. Como surgiram as indulgências? Nos primórdios da igreja, nos primeiros séculos, muitos mártires, muitos cristãos católicos eram presos esperando a morte, simplesmente porque não negaram Cristo, não negaram a fé e se tornavam mártires porque não negavam a Cristo. Agora outros, já no momento que chegou o sofrimento, que chegou a hora de não negar a Cristo, na hora do vamos ver, eles enfraqueciam, negavam, apostatavam e traíam Jesus. Você certamente se lembra da parábola do semeador, não? É o que acontece com muitos cristãos. Recebem a alegria da boa nova, da palavra de Deus, mas quando chega o sofrimento, as angústias, as perturbações, enfraquecem seu espírito e caem em grande erro. Mas nessa época também acontecia que alguns cristãos se arrependiam de ter negado a fé. Então, esse cristão que ia derramar o sangue porque não negou a fé, escrevia uma carta ao bispo pedindo para que tal pessoa absolvida do seu pecado, porque o seu próprio sangue que iria ser derramado já era a libertação dessa pessoa. Os méritos dos mártires serviam para que os pecadores, os cristãos penitenciados se livrassem da consequência dos seus pecados. É através das indulgências que a igreja distribui as graças dos méritos que os santos realizaram e realizam até hoje. O bem que um membro de Cristo faz atinge todas as outras pessoas que não fazem penitência. A minha oração também atinge outras pessoas. A atitude de fazer penitência e orações tocam os corações endurecidos para a conversão. A igreja usa o dom das indulgências para nós crescermos em santidade e elas também nos treinam
em virtudes e disciplina. Vamos ver agora os tipos de indulgências e como ganhá-las. Temos a indulgência plenária e parcial. Vamos ver. Para que o penitente ganhe a indulgência plenária, é preciso fazer uma boa confissão, participar da comunhão eucarística, oferecer orações e intenções do Papa. E é importante que este penitente esteja em boa disposição para se desapegar mesmo do pecado. E se alguma dessas condições não forem satisfeitas, a indulgência será parcial, contanto que a pessoa tenha um coração contrito. Para certos cristãos, estas ações não são difíceis porque já possuem uma vida sacramental. Então praticam outras ações como uma oração a mais, leituras espirituais, as leituras das Escrituras, praticam a obra de misericórdia corporal e espiritual, etc. Agora veja bem, no dia de finados é importante se fazer um esforço de ir ao cemitério, rezar pelas almas, junto com as outras ações faladas anteriormente. Na comunhão dos santos existem os fiéis que foram salvos, mas estão expiando as suas faltas no purgatório. Então estamos nesse laço de caridade com eles. Por isso essas nossas ações são aplicadas às almas que estão no purgatório, porque elas vão receber esta indulgência plenária e poderão sair do purgatório. Percebe como podemos ser melhores cristãos em disposições e assim continuar lutando para nós chegarmos à pátria celeste. É impossível superar os efeitos do pecado sem a graça de Deus e a prática da virtude. O desafio maior é nós nos despojarmos do homem velho para assumirmos, para nos revestirmos do homem novo, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, das preces e intenções da bem-aventurada Virgem Maria e a de todos os santos. E com isso, chegaremos com certeza mais depressa ao céu. Peçamos aos sagrados corações, à família sagrada, Jesus, Maria e José, um coração generoso, paciente, focado com maior atenção a Deus e ao próximo. Salve Maria Imaculada! Se esse conteúdo foi útil para você, não esqueça de curtir, fazer o comentário e compartilhar. E se inscreva no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo, tá bom? Deus abençoe você e a sua família.